O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesta mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na pergunta que João faz por intermédio de seus discípulos a Jesus, repousa também uma pergunta que constantemente bate à porta do nosso coração e que nós, irmãos e irmãs, não podemos fugir dela. Pelo contrário, ela nos conduzirá à plena verdade, ela nos ajudará a de fato firmar nossos passos. Diante de tantas circunstâncias que a nossa vida passa, ou que passamos na nossa vida, diante de tanta dificuldade no tempo presente, a gente tem a certa impressão de que as promessas de Jesus não são estáveis o suficientes, e por isso a pergunta que surge é esta mesmo: devemos esperar em Ti? Ou em algum outro? Ou não esperar em ninguém? Claro, a pergunta de João Batista, segundo alguns exegetas, e este ano de 2022 estou tentado a ler nesta perspectiva, nasce de uma certa incompreensão ou uma crise existencial que João Batista passa no cárcere. Porque, como disse eu no domingo, João pregava um Messias extremamente rígido e rigoroso. Não que João estivesse equivocado. Quando o reino messiânico vier, ele virá para estabelecer a justiça. João olha para Jesus, batiza o autor da fé, aponta-o como o Messias, mas ao chegar na prisão, a notícia que João recebe de Jesus é outra. Jesus está andando com a gentalha meio estranha, sabe? São as prostitutas, os pecadores e também os pescadores. O povo de má fama, de má reputação. Jesus não tem medo de entrar na casa dos cobradores de impostos. Jesus não tem medo de se colocar ao lado de uma adúltera. Jesus não tem medo de tocar em pessoas de má fama. Aí nasce essa pergunta: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? A resposta, meus irmãos e irmãs, depende do que nós queremos. Se queremos um Messias do nosso tamanho, o que eu quero dizer com isso? Se esperamos um Messias ou se esperamos um Deus
que em nada tem de diferente de nós ou da nossa maneira de julgar, então é melhor que esperemos outro. Aí, muitos se põem como salvadores. Muitos já vieram antes de nós, muitos estão no meio de nós, e ainda vai vir uma galera depois de nós para se colocar na posição daqueles que têm a palavra última sobre a história, sobre a vida humana, sobre a nossa vida, e que, portanto, podem nos salvar. Vale lembrar os grandes pensadores que vieram antes de nós e que são tidos como gurus da sociedade contemporânea. Podemos esperar neles. Agora, se eles realmente estão certos, eles nos darão a medida que nós queremos. De Jesus, o que nós podemos esperar? Podemos esperar o cumprimento pleno da profecia de Isaías, que diz: sou eu o Senhor e não há outro. Este é o Senhor, este é Deus. Jesus vou mudar, né? Jesus é Deus e não há outro. Podem ter muitos outros salvadores, muitos outros gurus, mas Deus, somente Jesus. E mais, o profeta ainda provoca-nos no versículo 21 da sua profecia, no capítulo 45. Acaso não sou eu o Senhor? Não há Deus além de mim? Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. És tu, Jesus, aquele que esperamos, ou devemos colocar nossa esperança em algum outro? Bom, se quisermos sermos grandes, vistos, reconhecidos, sábios, se quisermos ter conforto, vida fácil, uma vida luxuosa, ostensiva, se quisermos nos ver cercado de pessoas que nos bajulam, à mercê de nossos desejos, tendo todos eles satisfeitos, devemos esperar outro. Mas se quisermos termos vida, e vida em plenitude, a nossa esperança precisa ser Jesus. Só Ele salva. Ontem assistia eu o papo de sacristia, e uma das provocações que lá foi feita sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo nos remete justamente ao conceito de salvação. Claro, Padre Samuel estava ali puxando a coisa para uma linguagem contemporânea, moderna, mas quando o Padre Samuel falou, da questão da salvação, ele não teve tempo de desmembrar, esmiuçar o que significa isso, mas é justamente isso. A salvação é que está em jogo. Agora, salvar de quê, né? Esse é o X da questão. Porque, se nós formos olhar na língua portuguesa, salvar significa livrar da morte. Por exemplo, uma pessoa está afogando, ela é salva quando alguém pula no mar ou no rio e consegue tirá-la das águas com vida. Ou poupar a sua vida de um modo que as águas não a submerjam. A partir desta palavra, ou melhor, a partir da definição da língua portuguesa, nós temos um bom parâmetro, um bom delineamento do que seja salvação. Salvação é livrar da morte. Mas não a morte biológica, que eu e você, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar, como, por exemplo, o mundo católico, ou melhor, o Brasil católico
esses dias, experimenta a dor da ausência de um dos grandes sacerdotes da nossa igreja, o Monsenhor Jonas Abib, que nos deixou um legado imensurável. Por mais santo que fosse, está lá, morto. Já faz 3 dias que partiu deste mundo. Não é desta morte que nós esperamos uma salvação. A morte, e a pior das mortes, como nos recorda o livro do Apocalipse, é a morte eterna. É a condenação. É a impossibilidade de ver Deus definitivamente. E esta morte, o único que pode nos salvar, é aquele que veio na nossa carne, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos nele encontrar a vida. És tu o Messias esperado, Jesus? Ou devemos colocar nossa confiança em um outro? A resposta de Jesus é uma pergunta para nós. O que você espera de mim? Aí termino voltando o nosso olhar para o doutor da igreja que hoje nós fazemos memória, o grande baixinho São João da Cruz. Grande porque muito amou a Deus, mas estatura talvez fosse só um pouquinho maior do que Zaqueu. Digo assim jocosamente, mas tomo a liberdade de dizê-lo porque Santa Teresa d'Ávila já dizia isso, né? São João da Cruz, junto com Teresa de Ávila, foi um dos grandes reformadores, no bom sentido da palavra reforma. Quando surge a reforma protestante, que na verdade é uma impostura do sentido teológico mais estrito da coisa, porque não veio para reformar a moral, mas veio para causar divisão e distorcer a imagem verdadeira de quem é Jesus. Digo isso sem medo nenhum de processo, porque tenho plena convicção de que a fé católica consiste plenamente, ou na fé católica consiste plenamente a verdade revelada. E claro, a reforma protestante distorceu a fé católica, como por exemplo, ao aniquilar alguns dos sacramentos, ao ter uma outra compreensão da Escritura, sem colocá-la no seu devido lugar. E fecho o meu parênteses. A reforma protestante trouxe, no ponto de vista de fé, uma deforma na salvação. E muitos foram na onda, né? A gente conhece uma árvore pelos seus frutos. O fruto da reforma protestante foi e continua sendo divisão. Basta vermos do galho desmembrado, vamos dizer assim, Lutero, quantas outras denominações religiosas que se dizem cristãs surgiram daí. Hoje tem tantas, inúmeras, que a gente não sabe nem mencionar quantas são as igrejas protestantes que existem, e cada uma com uma fé diferente, com um corpus doutrinal diferente. Aí, diante desse contexto de reforma, porque de fato a igreja estava completamente perdida, não porque Deus tivesse esquecido do seu rebanho, mas porque o povo de Deus esqueceu do seu Senhor. A verdade que nos salva é a mesma ontem, hoje, por toda a eternidade, mas se a gente esquece isso, e se a gente quer outros salvadores, e se nós nos colocamos no lugar do Messias, aí de nada adianta dogma, de nada adianta doutrina, de nada adianta liturgia, porque isso se torna para nós infrutífero e estéril. Nesse clima de grande distanciamento da vida cristã, do ideal cristã, nasce verdadeiros reformadores. O que é uma reforma? A reforma é você pegar uma casa que está caindo e fazer com que ela permaneça de pé com seus traços originais. João da Cruz e Teresa d'Ávila
são os grandes reformadores da igreja, porque eles, no modo de viver, lembram a igreja: não devemos esperar outro. Não vai ser Lutero, Luing, esqueci o nome do outro rapazinho, Calvino. Não serão eles que nos salvarão. Não será também o Papa, não serão os padres da igreja, não serão os bispos, os sacerdotes que nos salvarão. Teresa de Ávila e João da Cruz nos lembram que o Messias esperado já veio e que a nossa salvação está nele. Por isso João da Cruz empenhou-se ferrenhamente em fazer uma grande reforma. Qual foi a reforma que São João da Cruz fez? Ser santo. Ser santo até as últimas consequências. E não precisou muito. Porque uma pessoa que se dispõe a viver a santidade, ela transforma-se e transforma tudo que está ao lado, porque o Espírito Santo é chama. Basta a gente encostar qualquer coisinha naquelas chamas de qualquer uma das velas que estão no altar ou próximo a ele, para tudo que for tocado por ela ser consumido em chamas. São João da Cruz empenhou-se numa reforma, em deixar-se ser consumido pela chama viva do amor de Deus, e justamente por isso incendiou a muitos com seu testemunho. Foi perseguido pela própria igreja, mas nem assim desistiu de levar a cabo a missão que lhe foi dada: amar nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo amor com o qual nosso Senhor Jesus Cristo o amou. Das duras penas que ele sofreu, pelas incompreensões, pelas perseguições e pelas dificuldades, João da Cruz viveu uma grande noite, a noite escura da alma. Mas nesta noite escura da alma, João da Cruz também experimentou a maior de todas as consolações, de ver que ainda que ele passasse pelo vale tenebroso da morte, o amado de suas almas não o abandonou. E tal como fez enquanto esteve na nossa carne, este Senhor continua fazendo hoje, curando os doentes, fazendo os surdos ouvirem, os mudos falarem, ressuscitando os mortos e expulsando os espíritos maus. Se a gente ainda tem dúvida em quem nós devemos esperar, façamos como os discípulos de João Batista, ou sejamos como São João da Cruz. Tenhamos a coragem de permanecer um tempo com Ele. Porque se tivermos um tempinho para ficar com Jesus, então a experiência que faremos nos dará a resposta. Ele é o Salvador e não há outro. Por isso mesmo, Jesus é o Senhor e não há salvação fora dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre